conhece, que sabe. Mas é uma pena, Gilberto, sabe por quê? Porque, veja bem, o que aconteceu no Renascimento? O que antecedeu o Renascimento, que foi uma das coisas que logo depois se tornou bastante dominada? Quando o Giotto concebeu imaginativamente a questão do ponto de fuga, da projetiva, né? Foi um grande salto. E depois o arquiteto lá de Florença, o Brunelleschi, né? Ele concebeu geometricamente o ponto de fuga e revolucionou todas as construções. Todas as obras que a partir de então passou a ser, claro, não se podia prescindir da possibilidade de entender as coisas tridimensionalmente e calcular isso tridimensionalmente, e você vê isso expresso, por exemplo, na Catedral de Florença. Só que isso também foi para a arte, que todos os quadros, a partir dos pintores, né, renascentistas, eles começaram a pintar quadros onde não era mais chapado, eram quadros que você percebia o ponto de fuga, eram quadros que havia sempre essa percepção do infinito. Tanto quando Rafael pinta as Madonas dele e você vê a Madonna e a criança olhando para o infinito, assim como atrás dela tem essa questão do infinito. E isso não é absolutamente apenas uma expressão artística, isso é uma conquista da consciência humana. A consciência humana, naquele momento ali do Renascimento, deu um salto. Ela deu um outro salto quando Francis Bacon sistematizou a ciência e, naturalmente, deu um salto para um lugar onde nós vemos hoje o resultado disso. E, de outro lado, teve outras personalidades importantíssimas, que muitas vezes esquecidas, que começaram a pensar também, não só do ponto de vista só da metodologia científica, que você pode depois trazer para a estatística, mas também trazer elementos que pudessem enriquecer até mesmo as construções poéticas e filosóficas, e viveram paralelamente essas duas correntes. Elas precisam se unir. E onde é que elas se unem? No fazer humano. No fazer humano, a partir do século XIX, XX, quando surgiu, digamos assim, esse impulso da economia transformada para as grandes organizações, desde o descobrimento, desde a utilização do vapor como mecanismo de movimentação das máquinas, e aí mobilizou a indústria têxtil e depois a ferrovia e depois tudo que nós vimos, e depois as transformações vinda na virada do século com a descoberta e utilização do petróleo, refino, a indústria química, depois veio a indústria da comunicação, e hoje nós estamos numa transformação fabulosa a partir da tecnologia. Aí a tecnologia, ela torna tudo tão fácil e a gente esquece os princípios. O que acontece? Quando a gente perde os princípios, é como se a gente perdesse a identidade própria. E quando a gente perde a identidade própria, tudo que a gente constrói fica sem identidade. Por quê? Tudo que o ser humano faz é a expressão dele mesmo. Então, se você olha, por exemplo, essa sala aqui, nós estamos numa sala que absolutamente nada aqui dentro não foi construído pela consciência humana. Tudo aqui dentro é resultado do pensar humano. Tudo. As cortinas, equipamentos, eletrônica, telas, luz, tudo é do pensar humano. Se a gente vai andar ali no meio do mar, no meio do oceano, a gente olha aqui, é o pensar de Deus, né? Então, a consciência do ser humano, ela antecipa aquilo que é construído. Consciência de Deus antecipou a criação, não foi isso? Foi isso.